O sol matinal cortava entre os prédios de concreto como uma lâmina dourada, mas seu calor já não conseguia aquecer o coração de Eduardo Santana. Aos 52 anos, ele caminhava pelas ruas movimentadas do centro da cidade com a mesma solidão que carregava há décadas, mesmo cercado por milhares de pessoas apressadas. O barulho era ensurdecedor. Buzinas impacientes, vendedores ambulantes gritando suas ofertas, o rugido constante dos motores misturado ao arrastar de chinelos no asfalto irregular. Crianças corriam entre os carros parados no trânsito, vendendo balas e água gelada, seus sorrisos forçados escondendo a fome que Eduardo conhecia bem demais por estatísticas, mas nunca por experiência própria. Ele ajustou o nó da gravata italiana, um gesto automático que fazia quando se sentia desconfortável, e segurou com mais firmeza a alça da maleta preta. O couro era impecável, costurado à mão por artesãos de uma marca que custava mais que a renda anual de qualquer uma das famílias que via pelas janelas dos apartamentos pequenos ao redor. Dentro dela, 300 mil reais em notas de 100, organizados em maços perfeitos, aguardavam por seu destino. Eduardo parou em uma esquina particularmente movimentada, onde uma padaria exalava o aroma de pão quente misturado ao cheiro acre de escapamentos de ônibus. Uma senhora vendia flores murchas em um balde plástico, seus dedos calejados contrastando com as unhas perfeitamente cuidadas das executivas que passavam sem olhar. Um engraxate negro de cabelos grisalhos lustrava os sapatos de um advogado que falava alto no celular sobre um processo milionário. Era o cenário perfeito para seu experimento final. Durante os últimos 5 anos, Eduardo havia se tornado obcecado por uma questão que corroía sua alma como ácido. Ainda existiam pessoas honestas no mundo? Ou todos eram movidos apenas pela ganância, como seus sócios e funcionários, e até mesmo os amigos que se aproximavam apenas quando precisavam de favores? Ele observou o movimento ao seu redor com os olhos de quem já não esperava ser surpreendido. Viu o office boy que pegou o troco errado do lanche e não devolveu, presenciou a discussão entre dois motoristas onde ambos mentiam descaradamente sobre quem havia causado o pequeno acidente. Notou como as pessoas desviavam o olhar de um morador de rua que pedia ajuda na porta da farmácia. Com um movimento calculado, Eduardo colocou a maleta no chão, encostada na parede da padaria, entre um hidrante e uma lixeira transbordante. O couro negro se destacou contra o concreto cinza, mas ninguém prestava atenção. As pessoas passavam ao lado como se ela fosse apenas mais um objeto urbano sem importância. Ele se afastou lentamente, parando do outro lado da rua, próximo a uma banca de jornal onde poderia observar tudo sem ser notado. O dono da banca, um homem de meia-idade com bigode grisalho, nem levantou os olhos do jornal esportivo. Eduardo comprou uma revista qualquer e, fingindo ler, mas seus olhos permaneciam fixos na maleta. Os primeiros a passar foram 2 adolescentes de uniforme escolar. Eles viram a maleta, trocaram olhares, mas um deles puxou o outro pelo braço e continuaram andando, provavelmente pensando que pertencia a alguém importante demais para mexer. Depois foi a vez de uma mulher com sacolas de compras que literalmente pisou ao lado da maleta sem notar sua existência. Eduardo sentiu o familiar aperto no peito, a mesma sensação que o acompanhava desde que construíra seu império financeiro do zero. Cada vitória nos negócios parecia mais vazia que a anterior. Cada milhão acumulado pesava mais em sua consciência. Ele havia perdido a esposa para o câncer 3 anos antes, e ela levara consigo a única pessoa que ainda via nele algo além de números bancários. O sol subia no céu, transformando o asfalto em uma chapa quente que distorcia o ar. O cheiro de comida de um carrinho de cachorro-quente se misturava ao perfume caro de uma executiva que passava apressada falando sobre reuniões e metas. Eduardo estava quase desistindo do experimento quando a viu. Uma criança de não mais de 10 anos, com a pele morena queimada pelo sol, cabelos desalinhados e uma camiseta branca que já fora branca há muito tempo. Seus chinelos de borracha estavam quebrados, presos aos pés com fita adesiva, e ela carregava uma sacola plástica com algumas latinhas amassadas, provavelmente coletadas para venda. O menino parou em frente à maleta como se tivesse encontrado um tesouro pirata. Seus olhos, grandes e expressivos, se arregalaram de surpresa. Ele olhou ao redor, verificando se alguém estava observando, e então se ajoelhou no chão quente. Eduardo segurou a respiração. Finalmente, alguém havia notado a maleta. Mas quando observou melhor a expressão do menino, algo o surpreendeu. Não havia ganância naqueles olhos brilhantes, havia preocupação.
O garoto tocou a maleta com cuidado, como se temesse machucá-la. E sua primeira reação não foi tentar abri-la, mas sim olhar ao redor procurando pelo dono. O bilionário sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Era esperança? Curiosidade genuína? Ou apenas o último suspiro de sua fé na humanidade antes que ela morresse de vez? O menino finalmente pegou a maleta, surpreendendo-se com seu peso, e a abraçou contra o peito. Em vez de sair correndo, como Eduardo esperava, ele ficou ali parado, parecendo genuinamente preocupado com o que fazer. Era como se tivesse encontrado algo precioso que pertencia a outra pessoa, e isso o incomodava profundamente. Eduardo observou fascinado quando o menino começou a andar pela calçada, olhando para todos os lados, claramente procurando alguém que pudesse ter perdido a maleta. Não havia pressa em seus movimentos, não havia furtividade. Havia apenas a determinação inocente de uma criança tentando fazer a coisa certa. Pela primeira vez em anos, Eduardo Santana sorriu de verdade. Miguel Santos tinha apenas 9 anos, mas carregava responsabilidades que crianças de sua idade nem deveriam conhecer. Morava com a mãe, Dona Rosa, em um pequeno barraco na periferia da cidade, onde os sons dos tiros à noite se misturavam às orações sussurradas e aos sonhos de uma vida melhor. Todo dia, depois da escola municipal, quando conseguia ir, ele saía pelas ruas catando latinhas e papelão para ajudar no sustento da casa. Naquela manhã, ele havia saído mais cedo porque a mãe estava com febre alta e não conseguira se levantar para trabalhar como faxineira no escritório do centro. Miguelzinho, ela havia murmurado da cama improvisada na sala. Lembra do que eu sempre te falo? E ele respondeu como sempre, que nossa honestidade é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, mãe. Agora, parado na calçada, com aquela maleta pesada em suas mãos pequenas, Miguel sentiu o coração bater forte como um tambor. Ele a colocou no chão e, após mais uma olhada ao redor, abriu os fechos dourados com cuidado. O que viu dentro fez suas pernas tremerem. Dinheiro. Muito dinheiro. Mais dinheiro do que ele jamais vira na vida. Os maços de notas de R$ 100 estavam organizados perfeitamente, como em um filme. Miguel contou-o mentalmente. Eram pelo menos 20 maços, talvez mais. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não de alegria, mas de pânico. Meu Deus, sussurrou, fechando rapidamente a maleta. Alguém perdeu uma fortuna. Ele se lembrou de todas as vezes que sua mãe chegava em casa chorando porque o patrão atrasara o salário de novo. Das noites em que dormiam com fome porque o dinheiro das latinhas mal dava para o gás de cozinha. Das vezes que ele fingiu não estar com sede na escola porque sabia que não tinha dinheiro para o lanche. Por um momento, apenas um momento, Miguel imaginou o que poderia fazer com aquele dinheiro. Comprar remédio para a mãe, comida de verdade, talvez até um ventilador para os dias quentes. Sua mente de criança voou longe, construindo castelos impossíveis feitos de notas de real. Mas então, a voz de Dona Rosa ecoou em sua cabeça. Miguelzinho, não importa quão difícil fique, nunca pegue o que não é seu. Nossa dignidade vale mais que qualquer dinheiro do mundo. Miguel pegou a maleta novamente e começou a andar, procurando alguém que pudesse ajudá-lo. O primeiro adulto que viu foi seu Joaquim, dono da padaria onde às vezes ganhava um pão amanhecido no final do dia. Seu Joaquim! Miguel entrou na padaria ofegante, a maleta pesada fazendo seus braços doerem. Achei isso na rua. Tem muito dinheiro dentro. O que eu faço? Seu Joaquim, um homem robusto de 40 e poucos anos, parou de organizar os pães na vitrine e olhou para a maleta com interesse crescente. Seus olhos brilharam de uma forma que Miguel nunca havia visto antes. Deixa eu ver isso aqui, menino. Joaquim abriu a maleta e seus olhos arregalaram. Nossa Senhora, isso aqui é uma fortuna. Ele olhou ao redor da padaria vazia e se inclinou para Miguel. Escuta, garoto, você encontrou isso onde mesmo? Miguel explicou tudo e, conforme falava, percebia algo mudando na expressão de seu Joaquim. O homem que sempre fora gentil com ele, agora tinha um sorriso estranho no rosto. Olha, Miguel, vou te ajudar a resolver isso, mas escuta bem. Isso aqui deve ser de gente perigosa, sabe? Bandido, traficante.
Você não pode ficar andando por aí com isso. É muito perigoso. Joaquim fechou a maleta e a puxou para si. Deixa comigo, que eu cuido disso. Vou entregar na polícia, certo? Algo no tom de voz de seu Joaquim fez Miguel recuar. Era a mesma entonação que os adultos usavam quando mentiam para ele, pensando que por ser criança ele não perceberia. O mesmo tom que o patrão da mãe usava quando prometia pagar o salário na próxima semana. Não, seu Joaquim. Miguel estendeu as mãos pequenas para a maleta. Obrigado, mas eu mesmo levo na polícia. O semblante de Joaquim mudou completamente. Escuta aqui, moleque. Eu sou adulto, você é criança. Essa responsabilidade é minha agora. Ele segurou a maleta com mais firmeza. Vai embora daqui e esquece que viu isso. Miguel sentiu o medo subir pela garganta, mas algo mais forte que o medo tomou conta dele. A mesma coragem que via nos olhos de sua mãe quando ela enfrentava os desafios do dia a dia. Sem pensar duas vezes, ele puxou a maleta com toda a força que tinha. Isso não é seu, gritou, surpreendendo Joaquim com sua determinação. Não é meu também, mas não é seu. Na confusão que se seguiu, Miguel conseguiu pegar a maleta e correu para fora da padaria, ignorando os gritos de Joaquim às suas costas. Seus chinelos batiam no asfalto quente enquanto ele corria, a maleta pesada batendo contra suas pernas. Ele só parou quando chegou de volta ao local onde havia encontrado a maleta, ofegante e com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de decepção. Seu Joaquim, que sempre fora gentil com ele, tentara roubar a maleta. Se não podia confiar nem nele, em quem poderia confiar? Miguel sentou-se na calçada, abraçando a maleta contra o peito. O sol estava mais forte agora, e o movimento das pessoas aumentara. Ele observou cada rosto que passava, procurando alguém que parecesse ter perdido uma fortuna. Mas como seria o rosto de alguém assim? O que eu faço, mãe? Murmurou para si mesmo, fechando os olhos e tentando ouvir a voz de Dona Rosa em sua mente. O que eu faço? A resposta veio clara como o toque do sino da igreja da comunidade. Faz o que é certo, filho. Sempre faz o que é certo, mesmo que seja difícil. Miguel abriu os olhos, enxugou as lágrimas e tomou uma decisão. Ele ficaria ali, naquele exato local onde encontrara a maleta, até que o verdadeiro dono aparecesse. Não importasse quanto tempo levasse, não importasse se as pessoas achassem que ele era louco, não importasse se sua barriga roncasse de fome ou se o sol queimasse sua pele. Ele faria o que era certo, porque, como sua mãe sempre dizia, honestidade era a única coisa que eles tinham e que ninguém poderia tirar. E Miguel Santos, de 9 anos, morador da periferia, catador de latinhas e filho de uma mulher guerreira, não deixaria que ninguém tirasse isso dele. Nem mesmo a fome, nem mesmo o medo, e nem toda aquela fortuna tentadora que descansava em seus braços pequenos. Eduardo observava tudo de sua posição estratégica do outro lado da rua, e cada movimento do menino o surpreendia mais. Quando viu Miguel correr da padaria com a maleta, abraçando-a como se protegesse um tesouro que não era seu, algo se mexeu profundamente em seu peito. Uma emoção que ele pensava ter perdido para sempre. O garoto voltara ao local exato onde encontrara a maleta, e agora estava sentado na calçada, claramente determinado a esperar. O sol do meio-dia batia impiedoso sobre sua cabeça, mas ele não se movia. Pessoas passavam ao seu lado. Algumas olhavam curiosas, outras nem notavam sua presença, mas Miguel permanecia ali, guardião improvável de uma fortuna que poderia mudar sua vida para sempre. Eduardo cruzou a rua lentamente, cada passo pesando como chumbo. Há anos não se sentia tão nervoso. Não era o nervosismo dos grandes negócios, das fusões milionárias ou das reuniões de conselho. Era algo diferente, mais profundo. Era o nervosismo de quem estava prestes a descobrir se ainda existia bondade genuína no mundo. Ele se aproximou do menino com cuidado, como se temesse espantar um pássaro raro. Miguel levantou os olhos, grandes, escuros, cansados para uma criança de sua idade, e Eduardo sentiu um aperto na garganta. — Oi? — disse Eduardo, agachando-se para ficar na altura do garoto. — Tá tudo bem? Miguel estudou o homem à sua frente. Via-se que era rico, o terno impecável, o relógio que brilhava ao sol,
os sapatos de couro legítimo, mas havia algo em seus olhos que Miguel reconhecia. Algo que via às vezes no reflexo do espelho quando a vida ficava muito difícil. Tristeza. "Tô esperando", respondeu Miguel simplesmente. "Esperando o quê?" "O dono disso aqui", Miguel indicou a maleta com um movimento da cabeça. "Achei ela aqui e tô esperando a pessoa que perdeu vir buscar." Eduardo sentiu as pernas tremerem. Você abriu?" Miguel assentiu, baixando a cabeça com vergonha. "Desculpa, mas eu precisava ver se tinha alguma coisa que mostrasse quem era o dono. Tem muito dinheiro lá dentro." Ele levantou os olhos novamente. "Muito mesmo. Alguém deve estar desesperado." "E você, por que não ficou com o dinheiro?" A pergunta saiu quase como um sussurro. Miguel pareceu genuinamente confuso com a pergunta. "Porque não é meu", disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Minha mãe sempre diz que a gente só pode ter o que conquistou com o próprio trabalho. Isso aqui é de outra pessoa." Eduardo se sentou no chão ao lado do menino, ignorando completamente o fato de que seu terno de $3.000 estava encostando no asfalto sujo. "Minha mãe parece uma pessoa muito sábia. É a pessoa mais sábia do mundo todo", disse Miguel com um sorriso que iluminou seu rosto cansado. "Ela trabalha muito, sabe? Limpa escritório, cuida de casa de gente rica, faz faxina em tudo quanto é lugar. Às vezes chega tão cansada que mal consegue ficar de pé, mas nunca reclama. Hoje ela tá doente, por isso eu saí mais cedo para catar latinha. Ela precisa de remédio, mas o dinheiro não dá", completou Eduardo suavemente. Miguel assentiu. "Por isso que quando eu vi tudo esse dinheiro aqui dentro, por um minutinho eu pensei que talvez, mas não é nosso. E minha mãe ficaria muito triste comigo se eu pegasse." Eduardo fechou os olhos por um momento, lutando contra as lágrimas que ameaçavam aparecer. Quando os abriu novamente, sua voz estava carregada de emoção. Miguel, e o menino se surpreendeu ao ouvir seu nome. "Eu me chamo Eduardo e preciso te contar uma coisa." Algo no tom de voz do homem fez Miguel prestar total atenção. "Essa maleta, ela é minha." Miguel piscou várias vezes, processando a informação. Então seus olhos iluminaram de alívio e alegria. "Sério? É sua mesmo?" Ele estendeu a maleta imediatamente. "Que bom que o dono ia aparecer. Tava com medo de que fosse coisa de bandido, sabe?" Eduardo não pegou a maleta imediatamente. Em vez disso, continuou olhando para aquele menino extraordinário. "Miguel, posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Por que você não fugiu com o dinheiro? Com tudo isso aqui, você poderia comprar remédio para sua mãe, comida, roupas. Por que ficou aqui esperando?" Miguel pensou por um momento, como se a pergunta fosse realmente complexa. "Sabe", disse Miguel finalmente, "minha mãe sempre me conta uma história. Ela diz que quando eu era bem pequenininho, a gente não tinha nada mesmo, nada. E um dia, uma mulher muito rica deixou cair a carteira na rua, na nossa frente. Tinha muito dinheiro lá dentro, mais do que a gente via em um ano inteiro." Eduardo ouviu cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. "Minha mãe pegou a carteira e correu atrás da mulher para devolver. A mulher ficou tão feliz que quis dar uma recompensa, mas minha mãe não aceitou. Sabe o que ela disse?" "O quê?" "Ela disse: 'Dona, se eu pegar esse dinheiro, meu filho vai crescer pensando que honestidade tem preço. E eu quero que ele cresça sabendo que algumas coisas não se vendem.'" Miguel sorriu. Desde esse dia, sempre que a vida fica difícil, ela fala: "Miguelzinho, nossa honestidade é a única coisa que ninguém pode comprar e ninguém pode tirar da gente." Eduardo não conseguiu mais segurar as lágrimas. Elas escorreram pelo seu rosto sem vergonha, cada uma carregando anos de cinismo, solidão e descrença na humanidade. "Miguel", disse com voz embargada, "você sabe quem eu sou?" Miguel balançou a cabeça. "Eu sou Eduardo Santana. Sou muito rico. Tenho empresas, prédios, muito dinheiro no banco. E há anos eu achava que não existiam mais pessoas como você e sua mãe no mundo." Miguel olhou confuso. "Como assim?" "Eu coloquei essa maleta aqui de propósito, Miguel. Queria ver o que as pessoas fariam.
Queria provar para mim mesmo que todo mundo era desonesto, que todo mundo só pensava em dinheiro. Você acabou de provar que eu estava errado, muito errado. Então foi um teste. Foi. E você passou no teste mais importante da minha vida. E agora? Eduardo sorriu, um sorriso verdadeiro, cheio de esperança renovada. Agora, Miguel, eu quero conhecer sua mãe. E quero saber como posso retribuir a lição mais valiosa que alguém já me deu. Miguel sorriu de volta, e naquele momento, no meio de uma rua barulhenta e poluída, dois mundos completamente diferentes se encontraram através da linguagem universal da bondade humana. A casa de Miguel era tudo o que o Eduardo esperava e nada do que ele estava preparado para sentir. O barraco de madeira e telhas de Eterni ficava no final de um beco estreito, onde o asfalto dava lugar à terra batida e as casas se espremiam umas contra as outras como dentes tortos. O cheiro de comida caseira misturava-se ao de esgoto a céu aberto e crianças brincavam descalças entre poças d'água e lixo acumulado. Eduardo nunca havia pisado em um lugar assim. Seus projetos sociais eram sempre gerenciados à distância, através de relatórios e planilhas. Agora, caminhando ao lado de Miguel pelas vielas estreitas, ele sentia o peso real da desigualdade que sempre conhecera apenas por números. "Mãe tá dormindo", Miguel sussurrou ao chegarem à porta de madeira descascada. "Ela trabalhou até tarde ontem e hoje acordou com febre." Dona Rosa estava deitada em um colchão fino no que servia como sala, quarto e cozinha ao mesmo tempo. Era uma mulher de 30 e poucos anos, mas que parecia ter 40 e muitos. O trabalho duro havia cobrado seu preço. Mesmo doente, ela tentou se levantar quando viu o homem bem vestido entrando em sua casa. "Não precisa se levantar, Dona Rosa", disse Eduardo gentilmente. "Sou Eduardo, vim aqui por causa de uma coisa muito especial que seu filho fez." Miguel contou tudo à mãe, sobre a maleta, sobre seu Joaquim, sobre ter esperado o dia todo pelo dono. Conforme ele falava, os olhos de Dona Rosa se enchiam de lágrimas de orgulho e preocupação ao mesmo tempo. "Miguelzinho", ela disse, com a voz fraca, "você fez a coisa certa, meu filho. Fez a coisa certa." Eduardo puxou uma cadeira plástica, a única da casa, e se sentou ao lado da cama improvisada. "Dona Rosa, preciso lhe contar a verdade sobre quem eu sou e por que fiz isso." Durante a próxima hora, Eduardo contou sua história. Falou sobre como construíra seu império do zero, começando com uma pequena loja de eletrônicos que herdara do pai. Como cada vitória nos negócios havia custado um pedaço da sua alma. Como o sucesso o isolara das pessoas até que só via nelas interesse financeiro. "Perdi minha esposa há 3 anos. Câncer. Ela sempre dizia que eu estava ficando amargo, que o dinheiro estava me mudando, mas eu não acreditava. Achava que ela estava sendo dramática." Ele limpou os olhos. "Depois que ela morreu, comecei a reparar mesmo nas pessoas ao meu redor. Funcionários que mentiam para conseguir promoções, amigos que só apareciam quando precisavam de favores, sócios que tentavam me enganar em contratos." Dona Rosa ouvia em silêncio, seus olhos cheios de compaixão. "Comecei a fazer testes", continuou Eduardo. "Deixava dinheiro caído em elevadores, carteiras esquecidas em restaurantes. Queria provar para mim mesmo que não existiam mais pessoas honestas. E por 5 anos, ninguém me provou errado. Ninguém. Até Miguel." "Meu filho não fez nada demais", disse Dona Rosa baixinho. "Só fez o que é certo." "Exatamente. E isso é o mais extraordinário de tudo. Para vocês, honestidade é natural. Para mim, virou uma raridade." Ele se inclinou para frente. "Dona Rosa, seu filho me devolveu algo muito mais valioso que dinheiro. Ele me devolveu a fé nas pessoas." Miguel, que havia ficado quieto durante toda a conversa, finalmente falou: "Senhor Eduardo, o senhor vai fazer o teste com outras pessoas?" Eduardo sorriu. "Não, Miguel, não preciso mais." "E agora?" Era a pergunta que Eduardo vinha se fazendo desde que saíra da rua com Miguel. O que fazer com essa descoberta? Como retribuir uma lição tão valiosa? "Agora", disse ele, "quero fazer uma proposta para vocês." Dona Rosa se enrijeceu ligeiramente. Ela conhecia bem as propostas de gente rica. Sempre vinham com um preço escondido. "Calma", disse Eduardo, percebendo a tensão. "Não é o que vocês estão pensando. Não quero tirar Miguel de vocês. Não quero mudá-los de quem vocês são. Quero ajudar. Do meu jeito." Ele respirou fundo. "Miguel, você quer estudar? Quero dizer, estudar de verdade, em uma escola boa, com uniformes, material, tudo o que precisar?"
Os olhos do menino brilharam. Eu gosto de estudar, mas às vezes não posso ir porque preciso trabalhar. E se você não precisasse mais trabalhar? E se sua mãe também não precisasse trabalhar tanto? Dona Rosa tentou se levantar. Senhor Eduardo, eu não aceito esmola. Não é esmola, disse Eduardo firmemente. É parceria. Ele virou para Miguel. Miguel, quando você crescer, o que quer ser? Quero ajudar as pessoas, respondeu o menino sem hesitar. Como minha mãe faz, mas de um jeito diferente. Quero que outras crianças não passem o que eu passo. Eduardo sentiu um arrepio. Era exatamente a resposta que esperava, mas não ousara sonhar. Então vou fazer uma proposta diferente, disse ele. Miguel vai estudar na melhor escola que eu puder encontrar. Dona Rosa, você vai trabalhar comigo, não como faxineira, mas como coordenadora de um projeto especial que quero criar. Que projeto? Perguntou Dona Rosa ainda desconfiada. Uma fundação, Instituto Rosa Santos, em sua homenagem, Dona Rosa. Vamos trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, mas não só dando dinheiro. Vamos ensinar valores, ética, honestidade, dignidade. Eduardo olhou para Miguel. E Miguel vai ser meu parceiro nesse projeto. Quando ele crescer, se quiser, pode assumir a fundação. Miguel olhou para a mãe, depois para Eduardo. Mas eu não sei nada de fundação. Você sabe a coisa mais importante, respondeu Eduardo. Você sabe o que é certo e o que é errado. E isso não se ensina em escola nenhuma. Isso se aprende em casa, com uma mãe como a sua. Dona Rosa finalmente sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de esperança. E o senhor? O que ganha com isso? Eduardo pensou por um momento. Ganho uma chance de ser uma pessoa melhor. Ganho uma família que me ensine o que eu esqueci. Ganho a oportunidade de provar que ainda existe bondade no mundo, começando por mim mesmo. Miguel se levantou e, sem aviso, abraçou Eduardo. Era um abraço apertado, sincero, cheio de gratidão, mas também de carinho genuíno. Eduardo correspondeu e, pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente rico. Tem uma condição, disse Miguel ainda abraçado nele. Qual? O senhor tem que jantar aqui com a gente todo domingo. Minha mãe faz o melhor feijão do mundo. Eduardo riu, uma risada limpa, feliz, livre. Aceito a condição. E naquele momento, em uma casa pequena e simples, 3 vidas se entrelaçaram para sempre, unidas pela descoberta de que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas na qualidade das pessoas que escolhemos ter ao nosso lado. 2 anos depois, a Avenida Paulista fervilhava com mais movimento que o usual. Era o dia da inauguração oficial do Instituto Rosa Santos, e a multidão se aglomerava em frente ao prédio de vidro e aço que Eduardo havia reformado especialmente para o projeto. Miguel, agora com 11 anos, estava irreconhecível. Não fisicamente. Ele ainda tinha os mesmos olhos grandes e expressivos, o mesmo sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas havia uma confiança nova em seus gestos, uma segurança que vinha do conhecimento adquirido na melhor escola particular da cidade. Vestia um terno pequeno, escolhido por ele mesmo, e segurava um microfone com a naturalidade de quem havia nascido para falar em público. 2 anos atrás, disse ele para a multidão de jornalistas, empresários e crianças da comunidade. Eu achei uma maleta na rua. Dentro dela tinha muito dinheiro. Mais dinheiro do que eu já tinha visto na minha vida. Sua voz era clara, pausada, cheia de uma maturidade que impressionava a todos. Eu poderia ter ficado com o dinheiro. Minha mãe estava doente, a gente não tinha quase nada em casa. Mas sabe por que eu não fiquei? A multidão estava em silêncio absoluto. Porque minha mãe me ensinou que algumas coisas não têm preço. Honestidade, dignidade, fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando, isso não se compra e não se vende. Miguel olhou para Dona Rosa, que estava na primeira fila com lágrimas nos olhos. Hoje, inauguramos o Instituto Rosa Santos não porque achamos uma maleta com dinheiro, mas porque descobrimos que existe algo muito mais valioso que dinheiro. Pessoas que acreditam umas nas outras. O aplauso foi ensurdecedor. Eduardo, ao lado de Miguel, no pequeno palco montado na calçada, sentia o peito transbordar de orgulho. O menino que encontrara na rua há 2 anos havia se transformado em um jovem líder natural, capaz de inspirar qualquer pessoa com sua simplicidade e sabedoria. Dona Rosa subiu ao palco quando chegou sua vez de falar. Ela não estava mais magra e cansada como 2 anos antes.
O trabalho no instituto lhe havia devolvido a dignidade e a saúde. Como coordenadora geral, ela supervisionava todos os programas sociais, desde o refeitório comunitário até as oficinas de capacitação profissional. Quando meu filho me contou sobre a maleta, disse ela ao microfone, a voz ainda tímida, mas firme. Eu não fiquei surpresa, não porque esperava que ele encontrasse dinheiro na rua, mas porque sabia que ele faria a coisa certa. Porque foi assim que eu criei ele, e foi assim que minha mãe me criou, e a mãe dela antes disso. Ela olhou para Eduardo com gratidão genuína. Senhor Eduardo não mudou nossa vida só com dinheiro. Ele mudou nossa vida porque acreditou em nós, porque viu que ser pobre não significa ser desonesto, e ser honesto não significa ser bobo. A multidão riu e aplaudiu. Hoje, mais de 500 crianças vão poder estudar de graça, com uniforme, material e 3 refeições por dia. Suas mães vão poder trabalhar nas oficinas de costura e artesanato que montamos. Seus pais vão poder fazer cursos de capacitação profissional. Eduardo foi o último a falar. Quando pegou o microfone, ele olhou para a multidão e depois para o prédio do instituto. Nas janelas, dezenas de crianças acenavam animadamente. A primeira turma de alunos que havia começado as aulas na semana anterior. Há 3 anos, começou ele, eu era um homem muito rico e muito infeliz. Tinha milhões no banco, mas havia perdido algo muito mais valioso: a capacidade de acreditar na bondade das pessoas. Sua voz ecoou pela avenida, amplificada pelos alto-falantes. Eu criei um teste cruel para provar que toda pessoa tem um preço. Mas Miguel Santos, de 9 anos, provou que eu estava errado. Eduardo parou, emocionado. Miguel não devolveu apenas uma maleta com dinheiro. Ele devolveu minha fé na humanidade. E hoje, através do Instituto Rosa Santos, queremos devolver essa fé para o mundo. Ele gesticulou para o prédio. Este não é apenas um instituto de educação. É um laboratório de valores humanos. Aqui, as crianças não vão aprender apenas matemática e português. Vão aprender que honestidade não é ingenuidade, que bondade não é fraqueza, que fazer o certo vale mais que levar vantagem. A multidão aplaudia a cada frase. Miguel me ensinou que riqueza não se mede pelo que você tem, mas pelo que você é capaz de dar sem esperar nada em troca. Dona Rosa me ensinou que dignidade não depende da conta bancária, mas do caráter. E juntos, eles me ensinaram que a verdadeira revolução não acontece em palácios ou escritórios. Acontece no coração das pessoas. Quando os discursos terminaram, Eduardo, Miguel e Dona Rosa cortaram a fita simbólica juntos. As crianças da primeira turma desceram correndo para abraçá-los, e em poucos minutos a cerimônia formal se transformou em uma grande festa de rua. Eduardo observava tudo com um sorriso no rosto. Nos últimos 2 anos, sua vida havia mudado completamente. Ele ainda dirigia suas empresas, mas agora com um propósito diferente. Criara um código de ética rigoroso para todos os funcionários baseado nos ensinamentos que havia aprendido com Miguel e Dona Rosa. Estabelecera programas de responsabilidade social em todas as filiais. E, mais importante, aprender a ver as pessoas como seres humanos, não como números ou oportunidades de negócio. Senhor Eduardo! Miguel apareceu ao seu lado, o rosto suado de tanto brincar com as outras crianças. Viu quantas pessoas vieram? Acho que todo mundo quer ajudar. Não é só isso, Miguel, respondeu Eduardo, colocando a mão no ombro do menino. Todo mundo quer acreditar que ainda existe bondade no mundo. Você apenas deu a eles uma razão para acreditar. E agora, o que fazemos depois? Eduardo olhou ao redor, para Dona Rosa conversando animadamente com outras mães da comunidade, para as crianças brincando na calçada, para os jornalistas entrevistando moradores do bairro sobre o impacto do instituto. Agora, continuamos. Continuamos provando que o mundo pode ser melhor. Uma criança de cada vez, uma família de cada vez, uma comunidade de cada vez. Miguel assentiu seriamente. Depois sorriu. Minha mãe mandou perguntar se o senhor vem jantar em casa domingo. Ela vai fazer aquele feijão que o senhor gosta. Não perderia por nada no mundo, respondeu Eduardo, e era verdade. Os domingos na casa simples de Miguel e Dona Rosa haviam se tornado a parte mais importante da sua semana. Enquanto o sol se punha por trás dos prédios da Avenida Paulista, as luzes do Instituto Rosa Santos se acenderam uma a uma, iluminando o nome da fundação na fachada. Pessoas ainda circulavam pela calçada.
algumas entrando para conhecer as instalações, outras só parando para ver o movimento. Eduardo, Miguel e Dona Rosa caminharam juntos pela avenida, 3 silhuetas improváveis contra o movimento da cidade grande. Um bilionário que redescobriu a humanidade, um menino que ensinou que honestidade não tem preço, e uma mãe que provou que a verdadeira educação vem do exemplo. Sabe, disse Miguel, quebrando o silêncio. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu tivesse ficado com o dinheiro da maleta. E o que você acha que teria acontecido? Miguel pensou por um momento. Acho que a gente teria comprado umas coisas, comido melhor por uns dias, comprado remédio para minha mãe. Ele parou de andar e olhou para os dois. Mas depois o dinheiro ia acabar, e a gente ia continuar sendo pobre, só que agora ia ser pobre e desonesto também. Dona Rosa abraçou o filho. Meu menino sábio. Agora, continuou Miguel, a gente não é mais pobre, não porque tem dinheiro, mas porque tem uma família grande. Ele gesticulou para trás, onde o instituto brilhava na noite. Centenas de crianças, dezenas de famílias, todos juntos, todos honestos, todos tentando fazer o certo. Eduardo parou de andar e olhou para o menino. Miguel, você tem razão. Sabe o que realmente aconteceu naquele dia? O quê? Você não achou uma maleta com dinheiro. Você achou uma família. E eu não perdi 300 mil reais. Eu ganhei 2 pessoas que me ensinaram o que realmente importa na vida. Os 3 se abraçaram ali mesmo, no meio da calçada, sob a luz dos postes e o barulho do trânsito da Avenida Paulista. Passantes olhavam curiosos, mas eles não se importavam. Tinham encontrado algo mais raro que dinheiro, mais valioso que ouro, mais duradouro que qualquer riqueza material. Tinham encontrado uns aos outros. E naquela noite, enquanto a cidade dormia, centenas de crianças sonharam com um futuro melhor em suas camas quentinhas no instituto. Dezenas de mães planejaram um amanhã mais digno para suas famílias. E um homem que já havia sido o mais solitário bilionário do mundo, adormeceu sabendo que tinha uma família que o amava, não pelo que ele possuía, mas pelo que ele havia se tornado. Em um mundo onde todos correm atrás do ouro, uma criança devolveu a verdade.